Causas emocionais por trás das dores pelo corpo. Eu sou a Thaís Silveira, especialista em medicina integrativa, pioneira da técnica Seven Healings e nova medicina germânica no Brasil. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, se inscreve e fique por dentro de todos os conteúdos sobre saúde integral que eu trago por aqui. Descubra também a raiz emocional por trás dos seus sintomas e como é possível você se libertar das suas feridas físicas e emocionais sem uso de medicação. Você sabia que existem causas bem específicas por trás das dores pelo corpo? Exatamente. O nosso corpo, ele é inteirinho mapeado e existem causas e emoções bem específicas por trás das doenças. E com as dores do corpo não é diferente. Qual que é aqui? Eu vou te contar a principal causa, o principal conflito associado comprovadamente às dores no corpo. São situações de impotência e de desvalorização. Então, como assim, Thaís? Eu vou te explicar. Quando você, por exemplo, se sente ou se sentiu ao longo da sua vida, podem ser causas atuais ou causas mais antigas, que vieram desde o seu padrão de infância, às vezes de quando você estava na barriga da sua mãe, que o seu corpo ainda não solucionou. E quando o seu corpo não soluciona, ele vai disparando gatilhos, sintomas, dores, até que você dê atenção à raiz emocional e trate a fundo e consiga de fato solucionar essa dor. A gente precisa olhar para a raiz emocional. Ela envolve muito conflitos de impotência e de desvalorização. Então, quando em algum momento da sua vida, ou você está passando por isso atualmente, quando você se sente incapaz de realizar uma tarefa, quando você se sente incapaz de realizar uma ação, ou mesmo quando você quer fazer alguma coisa, entrar em um movimento e você não pode, ou o contrário, quando você tem que fazer algo que você não quer, aí aqui vem um pouquinho o conflito de resistência. Às vezes quando você resiste e faz um trabalho que você não gosta, por exemplo, ou você se sente presa a uma relação que não está dando mais certo, tudo isso são conflitos de impotência e de desvalorização. Quando você, por exemplo, é obrigada a fazer um movimento, obrigada a fazer um trabalho, às vezes um trabalho, como eu falei para você, que você não gosta, quando você se sente presa a um relacionamento, ou mesmo quando você não se sente valorizada, às vezes pelo seu esposo, pelo seu chefe, sensação de desvalorização, sensação de inferioridade, tudo isso vai afetar diretamente o sistema músculo-esquelético e podem vir os quadros de dores. Para que isso fique mais claro para você, eu vou dar alguns exemplos práticos aqui de como as emoções retidas de impotência e de desvalorização podem gerar os quadros de dores. E aqui é importante também você compreender que cada região do seu corpo que dói vai comunicar algo, vai mostrar um conflito específico, vai mostrar onde o seu corpo sentiu esse conflito emocional de impotência e de desvalorização. Então, o lugar que você tem a dor no corpo também não é por acaso. Tudo isso traz pistas importantes da causa. Então, é muito importante você olhar para essa raiz emocional. E aqui a gente não está falando, gente, de causas psicológicas, não. Estamos falando de causas biológicas, porque esses conflitos emocionais, essas emoções retidas, desde quando você estava na barriga da sua mãe, vão impactar diretamente o seu corpo físico, vão impactar diretamente os seus ossos, as suas articulações, os seus tendões, os seus músculos. Então, não tem como a gente separar. O nosso corpo, ele é inteirinho integrado e ele é regido pelas suas emoções. E aqui, por trás dos quadros de dores pelo corpo, existem essas emoções específicas de impotência e de desvalorização. Então, vamos para um exemplo prático aqui, para que você compreenda melhor. Vamos entrar aqui em um quadro de fibromialgia. O quadro de fibromialgia, ele envolve conflitos de impotência e de desvalorização. Então, vamos imaginar aqui, vou te dar um exemplo para que você entenda, um exemplo fictício, que poderia gerar uma situação, um quadro de fibromialgia num adulto. Então vamos analisar aqui uma criança que presenciava a briga dos pais o tempo todo na sua infância, viu os pais discutindo, viu os pais brigando, e essa criança se sentia impotente, ela não conseguia ajudar. O que vem aqui nessa situação? Sensação de impotência, essa criança não podia fazer nada. E aí, essa criança, ela cresce um pouco e ela sofre uma situação
situação de abuso onde ela não pôde reagir. E aí o que acontece? Mais impotência, mais desvalorização. E aí o que acontece? O corpo vai reter mais impotência. E aí essa criança, ela cresce um pouco e no seu período de adolescência, ela é obrigada a conviver com a sua madrasta, que trata ela super mal. Existem vários conflitos, às vezes ela quer revidar, ela quer sair de casa, mas ela não pode. Ela se sente desvalorizada, ela se sente diminuída, ela precisa se conter, ela quer sair e ela não pode. Ela quer mudar de casa, mas ela não pode, ela se vê presa a essa situação. E aí o que existe aqui nesse momento de vida dessa pessoa? Mais situação de impotência, mais situação de desvalorização, certo? E aí essa adolescente, ela cresce, ela vira adulta e ela se casa. O que acontece nesse exemplo aqui? Ela acaba, em determinado momento do casamento, sofrendo agressões do marido. E aí vem o quê? Mais impotência, mais desvalorização. E aí depois, o que acontece com essa adulta? Ela vai ter um filho, não acaba por aí. Ela tem um filho e o filho começa a ir para a escola. E na escola, o filho sofre um acidente, quebra um braço ou sofre uma agressão, sofre um episódio de bullying. E essa mãe se sente impotente por não conseguir ajudar o filho. E aí vem o quê? Mais conflitos de impotência, mais conflitos de desvalorização. Então vocês percebem, isso foi só um exemplo de caso que eu dei aqui, mas as dores, elas não começam do nada. O acúmulo desses conflitos, dessa história de vida dessa paciente aqui fictícia que eu trouxe aqui para vocês desse exemplo, o acúmulo desses conflitos faz com que o copo transborde. E aí o corpo começa a responder e aí vem as dores. E aí a pessoa é diagnosticada com um quadro de fibromialgia que aparentemente começou e veio do nada, mas não veio do nada, gente. Existem conflitos específicos. Olha a história de vida dessa pessoa que eu contei aqui para vocês. Então, exatamente esse foi um exemplo prático que te mostra como o sentimento de desvalorização e impotência podem gerar um quadro de fibromialgia. Você se identificou com esse caso, você tem passado por isso. É muito importante olhar para a sua história de vida e tratar a fundo os seus conflitos emocionais para que você consiga se libertar do seu quadro de fibromialgia ou outro quadro que você apresente de dores pelo corpo, que você olhe para esses conflitos com auxílio profissional. E isso nós fazemos em consulta, em processo terapêutico. Inclusive aqui, eu vou deixar um convite para você que se identificou com o conteúdo até aqui, comece a me seguir também no meu Instagram, porque lá você vai ver eu compartilho o meu dia a dia no meu consultório, os relatos também de pacientes, casos reais de cura, que eu compartilho com vocês nas minhas redes, que mostram a importância de você olhar para a sua história de vida e tratar a fundo a raiz emocional do seu sintoma para que você melhore. Você gostou desse vídeo? Você conseguiu identificar alguma causa? Você está passando por isso? Coloca nos comentários para eu saber. Essas informações, elas são muito valiosas, porque quando você compreende que sim, existe uma causa, existe um conflito bem específico que está gerando esse seu quadro hoje, você tem um caminho para melhorar. Eu espero muito que esse vídeo tenha te auxiliado. Um grande abraço para você e até o nosso próximo conteúdo por aqui.